Nós vamos corrigir o primeiro trabalho do terceiro bimestre do segundo ano aqui do colégio. Então, o primeiro trabalho, era a respeito de gráficos. Então, nós temos aqui 6 gráficos para resolver. Nós vamos acelerar, para dar tempo de fazer os 6 gráficos hoje, tá? Então, primeiro gráfico. Função de x é igual a menos seno de 3x. Primeira coisa que a gente vai fazer, o que é? A tabela. Então, montando a tabela, sempre, como eu falei para vocês, já, a gente esconde. Então, é x primeiro, aí depois 3x, aí depois seno de 3x. E por último, menos seno de 3x. Ótimo. Usando aqueles conhecidos de 90 e 90 graus, nós vamos colocar em que coluna? Na coluna do ângulo que aparece aqui, que é o 3x. Então eu tenho aqui 0, π sobre 2, depois π, depois, gente. 3π sobre 2. Isso. 3π sobre 2. E por último, 2π. Ótimo. Agora eu vou calcular o valor do x, certo? E eu calculo o valor do x através do quê? Dessa coluna aqui do 3x, certo? Então, se 3x é 0, x vai ser quanto? 0. Se 3x é π sobre 2, x vai ser quanto? π sobre 6. Muito bem. Se 3x é π, o x vai ser quanto? π sobre 3, Aqui eu tenho 3x, eu tenho 1, então aqui é 1/3, Então é o π dividido por 3. Então aqui 3π sobre 2 é 3x. Quanto vai ser? π sobre 2, E se a gente observar, tem a mesma razão. Mesma razão, aqui embaixo vai ser quanto? 2π sobre 3, certo? Agora, olha só, a gente vai achar o seno de 3x. Seno desses ângulos, então, seno de 0, 0. Seno de π sobre 2, seno de π, seno de 3π sobre 2, 3 seno de 2π. Bom, a última coluna é só inverter o final. Então aqui eu tenho 0, coloco 0, 1, menos 1, 0, 1 e 0. Sempre nós vamos construir o gráfico com a primeira e a última coluna da tabela, certo? Tem que ser a primeira e a última coluna necessariamente? Sempre, porque a primeira coluna sempre vai ser a coluna do x. E a última coluna sempre vai ser a coluna da função inteira, que é a função do y, Então sempre nós vamos marcar. Então aqui aproveitando, vamos lá. Aqui, π sobre 6, aí depois π sobre 3, depois π sobre 2 e depois 2π sobre 3. Aqui 1, 2, menos 1, menos 2. Ponto. 0, 0. Aqui no eixo. π sobre 6, menos 1. π sobre 6, menos 1 aqui. π sobre 3 e 0. Aqui. π sobre 2 e 1. π sobre 2 e 1. Aqui, ó. E depois 2π sobre 3 e 0 aqui. Sempre nós vamos marcar uma linha pontilhada na primeira e no último ponto, no ponto mais alto e no ponto mais baixo do gráfico, certo? Então aqui eu vou ter a curva seno, tá? Domínio real. Por que é real? Está na reta toda. Imagem é o valor mais alto e o valor mais baixo. Do mais alto até o mais alto. Do mais baixo até o mais alto. E o período é o comprimento dela, que é 2π sobre... Bom, agora nós vamos fazer o item B. Então, essa função f de x é igual a 1 mais 2 seno de x, certo? Bom, para montar a tabela, montando a tabela, primeiro o que vai ser, gente? X.
pi. Depois, seno de x. Depois, 2 seno de x. Depois, ótimo, montamos a tabela. Os ângulos eu vou colocar onde? No x. Vai ser 0, pi sobre 2, pi, 3pi sobre 2 e 2pi. Agora eu vou montar as outras colunas de acordo com a primeira. Seno de x vai ser quanto? Seno de 0, quanto é? 0. Seno de pi sobre 2. Seno de pi. Seno de 3pi sobre 2. Menos 1. Seno de 2pi. 0. Agora essa coluna, eu vou fazer o quê? Vou multiplicar por 2, porque é 2 vezes seno, 2 vezes essa coluna. Então vai ser 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 0, 2 vezes menos 1, menos 2 e 0. Agora essa última coluna, o que é? 1 mais o 2 seno. Então é 1 mais essa coluna. Vai ficar quanto? 1, 3, 1, menos 1 e 1. Certo? E agora eu vou montar o gráfico com que colunas mesmo? Primeira e a última. Então vamos lá. Colocando aqui. Primeiro, pi sobre 2, pi, 3pi sobre 2 e 2pi, certo? Vou marcar 1, 2, 3 no Y e aqui um menos 1 no Y. Primeiro ponto, 0 e 1, 0 e 1, pi sobre 2 e 3, aqui, pi e 1, 3pi sobre 2 e menos 1 e 2pi e 1. Marcando, fazendo a reta pontilhada no ponto mais alto e no ponto mais baixo, para saber que a nossa função fica aqui no meio. Aí vai começar. Vai daqui, vem até aqui, desce e sobe, certo? Olha o gráfico como fica. Aí a função seno. Domínio, reta inteira, reais. Imagem, do ponto mais baixo até o ponto mais alto, vai do menos 1 até o 3. E o período é o comprimento da função, que é o 2. Certo? Agora nós vamos fazer o item D, certo? Que o item C é praticamente a mesma coisa. Vamos fazer o item D, que é um gráfico de cosseno, certo? Então, f de x é igual a 2 mais cosseno de x. Voltando ao gráfico do cosseno. Qual é a primeira linha, coluna? X. Depois, cosseno de x. E depois, 2 mais cosseno de x. Ótimo. Os ângulos no x, certo? Então vai ser 0, pi sobre 2, pi, 3pi sobre 2, e 2pi. Agora vamos colocar os valores do cosseno. Quanto vai valer o cosseno? Cosseno de 0? Cosseno de pi sobre 2? Cosseno de pi? Cosseno de 3pi sobre 2? Cosseno de 2pi? 1. Ótimo. Agora eu vou fazer o quê? Vou somar 2 na coluna do cosseno, não é isso? Então vai ser 2 mais 1? Aqui? 2. 2, 3. Muito bem. Nós vamos construir o gráfico com que coluna? Primeira e a última, sempre. Vamos lá. Então aqui, pi sobre 2, pi, 3pi sobre 2 e 2pi. Aqui, 1, 2, 3. Marcando os pontos. 0 e 3. 0 e 3. Pi sobre 2 e 2. O pi e 1. 3pi sobre 2 e 2. E 2
π e 3. Reta pontilhada, no ponto mais alto e no ponto mais baixo. E a função cosseno, ela vem lá de baixo, bateu aqui, ela volta. Chegou aqui, ela volta. Chegou aqui, ela volta. Então, aqui tem que ter a curvinha para mostrar que o cosseno não passa dessas retas pontilhadas, certo? Domínio vai ser o quê? Reais. E a imagem? 1 e 3. Do 1 até o 3, né? É o intervalo. E o período é o comprimento dela, 2π. Professora, quando que o domínio vai ser real? O domínio só não vai ser real quando a função for tangente. E aí nós vamos ter que calcular o domínio dela direitinho. Mas seno e cosseno, se não tiver denominador, sempre é real. Tá certo?